Seja bem-vindo a mais um episódio do Missão 360. Estamos no Centro Universitário Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho, que mantém uma relação muito próxima com a Albânia. E no episódio de hoje, você vai entender o porquê. A Albânia é um país que fica no sudeste da Europa e tem uma população de quase 3 milhões de habitantes. Essa nação europeia, inclusive, chama a atenção por suas paisagens impressionantes. São quase 10 mil quilômetros que separam a Universidade Adventista de São Paulo da Albânia. Mas por meio da solidariedade e desejo de cumprir a missão de Jesus, essa distância parece ser menor. Há alguns anos, o UNASP Engenheiro Coelho vem realizando projetos voluntários lá nesse país europeu. E tem bastante gente envolvida nessa iniciativa. E o grupo de pessoas que vai é o mais variado possível, né? A gente não estabelece um grupo específico, a gente tem participação de alunos, de professores, de servidores do UNASP, de amigos, pais responsáveis dos alunos que vão. Então, nós abrimos para todo tipo de pessoa que queira participar de missões. E no ano de 2024, o grupo de voluntários do UNASP também esteve presente na Albânia. Dessa vez, eles foram para revitalizar o espaço de uma igreja adventista, que é inclusive a primeira igreja evangélica que surgiu após o período do comunismo no país. Fomos lá para fazer uma revitalização dessa fachada da igreja, do paisagismo, que nós trabalhamos ali um paisagismo novo ali na frente da igreja para deixar ela em condições da celebração que foi feita dos 30 anos de surgimento da Igreja Adventista na Albânia. Essa relação mais próxima dos voluntários com a Albânia tem gerado frutos muito produtivos. E o que me chama a atenção é o quanto nós podemos, com um grupo de participantes, nós podemos fazer uma diferença muito grande nessas comunidades. Eles já estão entendendo quais são as nossas intenções em relação à nossa aproximação com eles, para mostrar Jesus para eles, para mostrar um estilo de vida diferente. E esses voluntários conseguiram mostrar Jesus aos albaneses das mais variadas formas ao longo dos anos. Já foram feitas algumas escolas cristãs de férias para as crianças. Nós já fizemos trabalhos com jovens também na igreja. Planejamos até um centro de influência para os jovens, que ainda está ali aguardando para ser finalizado. Nós ajudamos numa creche administrada pela ADRA. Enfim, a Igreja Adventista vem sendo aos poucos uma boa influência para quem vive nesse país europeu. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. E além desses voluntários do UNASP que vão até a Albânia, existem alguns albaneses que decidiram vir até essa universidade em São Paulo. O UNASP Engenheiro Coelho reúne várias histórias inspiradoras, e uma dessas histórias é a da Vefiola Chaca. A Vefiola é uma estudante de jornalismo e também trabalha nessa agência júnior dentro da universidade. Só que até chegar ao ponto de estar onde está, ela passou por uma grande jornada. Bom, a minha história com o Brasil é bem longa, porque começa lá nos meus 7 anos de idade. Eu sempre quis fazer jornalismo, porque meu pai ele era jornalista e eu quis ter essa mesma profissão que ele. Por ser adventista de berço, eu sempre acompanhei os programas da igreja, as atividades, desbravador. E o nosso pastor, na época, ele é brasileiro. E eu sempre acompanhei ele, ficava ouvindo ele quando ele falava português e eu gostava muito disso. A partir disso, a Vefiola passou a ter o interesse de aprender português. Depois disso, chegou um novo pastor, também brasileiro, e também alguns voluntários brasileiros.
esses missionários do Brasil lhe ensinaram palavras novas. E nesse meio tempo, uma pessoa falou sobre o curso de jornalismo no UNASP. E eu gostando de jornalismo, gostando da ideia de estudar no Brasil também, eu falei, por que não um dia eu estudar aqui no UNASP? Quando estava no final do ensino médio, ela conheceu um pastor que disse que ajudaria a realizar esse sonho de se tornar jornalista. Só que mesmo depois dela finalmente ter a confirmação de que estudaria no UNASP, ainda surgiram desafios para a Vefiola. Só que depois de 2 semanas que eu recebi essa notícia, meu pai acabou falecendo. E esse foi um momento bem triste para mim, bem devastador, mas eu acabei perdendo essa motivação de ir para o Brasil, para o UNASP. E falei, como que eu vou para lá, meu Deus? Como que eu vou conseguir seguir em frente com essas coisas? Mas, com a ajuda dos pastores e das pessoas próximas de mim, eu ganhei de novo essa motivação. Eu pensei, por que não? Espalhar o evangelho pelo mundo, conhecer, trabalhar com isso. E eu falei, eu vou conseguir, e eu vou. E de fato, ela realizou o sonho de estudar jornalismo no Brasil. Só que a Vefiola não realizou esse sonho sozinha. Ela também veio acompanhada de sua amiga de infância, que atualmente está cursando psicologia. É algo bem legal porque era o que a gente sonhava desde sempre. Era o ano de 2017 e nós conhecemos brasileiros lá e eles falavam do Brasil, aí a gente falou, nossa, vamos estudar também, bora fazer uma oração sobre isso? E é bem legal pensar que estamos aqui porque essa oração que fizemos foi realizada. A história de Vefiola nos mostra que quando o propósito se torna maior que as diferenças, as barreiras se tornam menores. E a dedicação dos voluntários do UNASP na Albânia também nos ensina que o mundo pode ser menor do que imaginamos quando decidimos nos entregar totalmente à missão. A Albânia, especificamente, é um país muito interessante, é um país muito bonito, é um país muito acolhedor, um povo muito acolhedor, um povo que se parece muito com o brasileiro, inclusive, e nos recebem muito bem. Então, se você tem interesse de ir para a Albânia, faça isso, faça contato com o NASP, com o Núcleo de Missões, e nós faremos de tudo para que você nos acompanhe numa próxima missão. Jesus povien. Den är då ett kommer till Gith Bolton, för den där Catalheim. Jesus breve voltará, e nós precisamos ir pelo mundo para espalhar essa notícia. Certo dia, Jesus estava em Nazaré, onde havia sido criado, e um sábado, na sinagoga local, ele foi convidado para ler uma porção do Antigo Testamento. Do livro do profeta Isaías, Jesus leu o seguinte: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Essa era a missão de Jesus. Ele veio para trazer transformação e esperança para cada ser humano. Essa é, portanto, a nossa missão como seus discípulos. Mas pense comigo, como levar esperança ao taxista que tem uma imagem de Buda ali pendurado no retrovisor do seu carro em Bangkok? Como levar esperança àquela menina órfã que, juntamente com o seu irmão, vive o drama de ser portadora do vírus HIV no Camboja e não conhece o amor de Jesus Cristo? Como levar esperança às milhares de crianças que hoje não têm um lugar para chamar de minha casa e que vivem pelas ruas de centros urbanos em diversas cidades do mundo? O que dizer das milhões de pessoas que não acreditam em Deus? Entre elas, ateus, seculares, agnósticos, ou do quase 1/3 da população mundial que sequer sabe quem é Jesus. Como levar esperança para cada uma delas? É por essa razão que a Igreja Adventista do Sétimo Dia passou por uma profunda reestruturação na Igreja Nacional no começo do século XX, entre os anos de 1901 e 1903. As igrejas locais, que já eram ligadas às associações e missões locais, agora fariam parte de um novo nível administrativo chamado, a partir de então, de uniões. As uniões, por sua vez, seriam assim formadas por associações e missões dentro de um território maior.
E tudo isso foi idealizado com um único objetivo em mente: ampliar a missão, cumprindo assim a proclamação do Evangelho Eterno dentro do contexto da mensagem dos 3 anjos que nós encontramos em Apocalipse no capítulo 14. Já o último e 4º nível administrativo, a Associação Geral, foi mantida como a maior unidade da organização, abrangendo então todas as uniões em todas as partes do mundo. Divisões então foram estabelecidas como seções da Associação Geral, com responsabilidades atribuídas em determinadas áreas geográficas. Hoje, a Igreja Adventista está dividida em 13 divisões ao redor do mundo. No entanto, dentro dessa nova realidade administrativa, em 1990, decidiu-se criar uma estratégia de missão chamada Missão Global. O foco principal dessa iniciativa foi atingir os mais variados tipos de pessoas e seu maior propósito é alcançar áreas ainda não penetradas, levando a mensagem de esperança em Jesus Cristo a todos que ainda não o conhecem. Naquele momento, 33 anos atrás, países como China, Índia, o Oriente Médio e a União Soviética tornaram-se prioridades nos primeiros passos dessa nova era de missão global. Dentro dessa nova realidade de ação missionária, Missão Global estabeleceu um processo em que missionários assalariados e voluntários de todas as partes do mundo começaram a ser enviados a todos os continentes. Centros de estudos em missão global foram estabelecidos com o objetivo de desenvolver modelos de evangelismo que pudessem ser eficientes no trabalho de levar a mensagem de esperança aos budistas, hindus, judeus, muçulmanos, seculares e pós-cristãos que vivem nos grandes centros urbanos do nosso planeta. Hoje, Missão Global continua como a principal iniciativa de missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que através da educação, saúde, relacionamentos de amor, meios modernos de comunicação e uma estrutura denominacional focada em missão, onde milhares de pastores, missionários voluntários e milhões de dedicados membros ao redor do mundo buscam fazer o seu melhor para o cumprimento da missão que Deus deixou para cada um de seus seguidores. Mas qual é a minha e a sua parte nisso tudo? Aproveitar cada oportunidade para compartilhar com outras pessoas sobre a sua, sobre a minha experiência com Deus. Você apenas precisa estar disposto e pronto para ser usado por Ele no cumprimento daquilo que Ele deseja fazer através da sua vida. As oportunidades estão ao nosso redor a cada momento. Apenas precisamos estar atentos àquilo que Deus quer de cada um de nós. E nunca se esqueça, para que a missão global seja bem-sucedida, contamos com as suas orações, a sua generosidade e, acima de tudo, a sua entrega, para que Deus possa usar você de acordo com o sonho que Ele tem para a sua vida. Você também pode ser um missionário no século XXI.